Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma nécessaire tradicional. Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai usar. Primeiramente, um molde. Tecido tricoline 100% algodão estampado, pra fazer a parte de fora, né? E o forro. Eu optei para usar na minha o bagum, mas você pode estar usando na sua casa o TNT, o feltro ou o tecido tricoline também, 100% algodão liso ou estampado para combinar com a sua estampa do tecido principal. Manta R2, a manta R2 é a que tem cola de um lado e do outro para ficar uma peça mais estruturada, uma peça que fique em pé, que ela fique assim, não fica aquela peça amassada, você solta, ela volta. Vamos estar usando zíper de metro, esse aqui é o número 5. E cursor. Cursor é o número 5 que eu uso também. E é opcional a decoração, laço ou pérolas. Venha comigo agora fazer essa nécessaire. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo todas as medidas para você fazer essa nécessaire, inclusive o link para você baixar o molde da sua nécessaire, ou fazer comigo, como eu vou ensinar também para você. Essa daqui, ela tem vários detalhes com pérolas. A que eu vou fazer aqui, eu não vou colocar pérola, mas eu vou estar explicando para vocês como é que faz. Vem comigo fazer desde o início. Vou ensinar a fazer o molde. Depois vou deixar para vocês fixado aqui abaixo o link do PDF do molde. Mas venha comigo que eu vou ensinar para vocês como é que faz. Quem não tem impressora vai estar imprimindo em casa. Primeiramente, você vai pegar uma folha de A4, qualquer folha normal. Vai fazer o molde de 24 centímetros de largura por 16 de altura. Depois dela riscado, vamos encontrar o meio, que dá 12,25. Marcando o meio, a gente vai fazer as caixinhas de leite de 2,5 centímetros de cada lado. Após isso, você vai pegar a ponta inicial, vai deixar 2,5 aqui em cima também, a mesma distância daqui, a mesma distância aqui. E vai fazer isso daqui, vai riscar. Essa parte aqui a gente vai tirar e vai ficar o corpo da sua nécessaire. Isso daqui. Aqui eu tô cortando a caixinha de leite. De mesmo lado que você vai, mesmo jeito que você vai fazer de um lado, você vai fazer do outro. Eu vou aqui agora com vocês riscar aqui a lateral. Olha, eu vou pegar aqui no encontro da caixinha de leite e vou encontrar aqui com os 2,5 centímetros que foi marcado. E vamos cortar aqui. Cortar aqui a caixinha de leite. Refilar o pedaço aqui em cima. Esse aqui é o molde já pronto. Ele ficou com 24,5 centímetros por 16 de altura. E eu vou ensinar vocês agora a riscar, cortar no tecido e depois vamos para a máquina fazer toda a costura. Nosso molde pronto em mãos, vamos, né? Aqui eu fiz a escolha de um tecido de mini. Primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre trabalhar com o tecido engomado, passadinho. No meu caso aqui, ele é um tecido que ele não tem lado, nem assim, tanto tem mini pra baixo, tem mini pra cima, então a gente não precisa ter cuidado. Se fosse um tecido que ele tivesse posição, a gente teria que ter um certo cuidado.
Então, vamos lá começar. Primeiramente, a gente passa o segredo da costura criativa. É o casamento do ferro com o seu tecido. E outro detalhe, a gente nunca usa caneta, principalmente essas daqui, pois ela pode manchar o seu tecido. Olha aqui, quando você for lavar, pode acontecer isso e você vai perder a peça, né? Então, ou você usa essa caneta que apaga com o calor do ferro, ou você usa o lápis. Hoje eu vou optar pela caneta fantasma. Vamos posicionar o nosso molde bem na linha aqui, cuidando para que não pegue isso daqui, né? Essa orelha do tecido. Já vamos cortar, riscar aqui. E assim que a gente acabar aqui, eu vou falar sobre os tecidos que a gente costuma usar para poder fazer essas peças. Depois de tudo riscadinho, a gente vai cortar. É sempre bom você ter dois tipos de tesoura: a tesoura de tecido e a tesoura de corte de manta, de zíper, separado. Vou cortar em cima do risco, não precisa de deixar margem de costura. Outro segredo da costura criativa: não tenha preguiça de desmanchar. Desmanchou, errou, desmancha. E não tenha preguiça também do uso do ferro. São dois alinhados muito importantes para uma costura criativa. Pronto, aqui agora já temos a nossa peça pronta. Vou voltar para a máquina agora para a gente estar falando um pouquinho sobre os materiais que eu vou usar nessa necessaire tradicional. A gente vai precisar, para poder fazer essa necessaire, 2 vezes do tecido principal, que é o tecido de fora da nossa necessaire. 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta R2. A manta R2, ela é uma manta que tem cola dos dois lados. 25 centímetros de zíper, número 5, um cursor ou 2, a sua escolha. No meu caso, eu vou colocar um laço. Então, aqui a gente vai fazer um suportezinho pra gente colocar o nosso laço. E a minha etiqueta. Bora lá comigo pra máquina agora? Vou estar passando passo a passo pra vocês. Agora, antes da gente ir pra máquina, a gente vai voltar ali na ferro. Eu vou passar pra fazer a colagem do tecido principal na manta. Vou fazer o metalacê, que é esse daqui. E a gente vai pra máquina estruturar e fazer o metalacê nele. Costume de usar um tecido aqui. Por quê? A manta R2, ela tem cola dos dois lados. E acontece de quando sai fora do tecido, acontece isso daqui. Então, eu gosto sempre de estar fazendo assim. Para que não aconteça isso, eu venho umedecendo. Isso aqui eu uso água, álcool e amaciante. Não precisa esfregar muito, bem rapidinho. Olha, o tecido já fica coladinho. E aqui mesmo na mesa a gente vai fazer o metalacê. Que é simplesmente aqueles riscos de costura que tem na sua necessaire.
Eu vou fazer assim, que é um jeito mais prático. Risco de um lado, risco do outro. Já sigo com a régua pegando aqui. Virando a peça, a gente continua do outro lado. E aqui é opcional, você pode fazer da forma que você preferir, ou assim, retinho, ou transversal. Eu gosto de fazer de um lado e do outro. E uma dica muito importante, quando a gente vai para a máquina, primeiramente a gente começa do meio para frente, do meio para trás, para que o tecido não enrugue e fique feio aqui dentro o seu metalacete. E agora, vamos lá na máquina comigo? Agora vamos para a máquina fazer o metalacete, são duas peças iguais, uma vai ficar de um lado e do outro, né? Duas peças iguais. Vamos lá? Como eu disse pra vocês, a gente sempre começa no meio, do meio pra trás, do meio pra frente. Tô sempre costurando em cima da linha. Depois dele todo pronto, todo costuradinho, a gente vai refilar a sobra de manta, passar o ferro novamente para poder tirar todo esse risco de caneta e já voltamos novamente com os outros passos. Voltando aqui agora, olha, eu já estruturei ela, né, na máquina, como vocês viram, já passei, refilei todas as sobras de materiais. Eu tinha dito no começo que eu não ia fazer essa daqui bordadinha, mas depois eu vou fazer para poder vocês verem. Vou bordar aqui e depois eu volto com ela toda bordada pra gente dar finalizamento na peça. Minha escolha hoje para essa necessaire vai ser as pérolas vermelhas. Vamos
lá começar, né? Procedimento normal, eu vou fazer aqui nesse triângulozinho. Não precisamos preocupar com o acabamento, pois vai ficar um acabamento embutido, não vai ver o nó, não vai ver nada. Segurou aqui para ele ficar bem firmezinho, para a pérola não ficar rodando depois. Passa mais uma vez. Passou dentro. Já é o suficiente. A gente vai fazer um arremate aqui. E não precisa nem cortar a linha. A gente daqui mesmo já pode passar pro próximo. Pro próximo cruzadinha, né? E já baixar a pérola. Aqui a gente vai fazer da mesma forma até o final. Sempre vai ser esse mesmo. Segura um pouquinho. Agora eu vou fazer nos dois lados e volto para mostrar para vocês como ficou. Já com a etiqueta pregada. Voltando agora, né? Tudo prontinho, como eu falei para vocês. Eu sempre coloco as pérolas aonde faz o triângulo, né? Nos pontinhos onde faz o triângulo todinho. Essa daqui vai ser a frente da necessaire, eu já coloquei a nossa etiquetinha. Atrás fica assim, procura fazer um pouquinho mais limpo, né? Não deixar muita nó, essas coisas. E agora a gente vai colocar o zíper. O zíper, eu uso o zíper número 5. Sempre temos que deixar 1 centímetro de cada lado para que a gente encaixe a cabecinha do zíper. O cursor, no caso. E o meu forro hoje, é o forro que eu vou usar, é o bagum. Ah, mas eu não tenho bagum. O que se pode ser usado? Tem várias maneiras. Você pode usar o feltro, você pode usar o bagum, né? Que é o caso que eu tô usando, o TNT ou o tecido tricoline com estampa ou sem, liso. Eu vou usar as minhas peças, eu opto sempre para usar o bagum para facilitar. Como é uma peça infantil, para facilitar a mãe limpar. E nas adultas também eu costumo usar ele, que você pode carregar maquiagem, você pode carregar qualquer produto de skincare, que se derramar é só passar um paninho com álcool e tá tudo ok. Então bora lá comigo pra máquina pra gente pregar esse zíper e finalizar essa necessaire. Primeiro a gente vai posicionar o zíper, deixando sempre uma pontinha do lado, a pontinha do outro. Vamos fazer uma costurinha de segurança. E o ideal é o quê? O ideal não, o correto é você colocar o direito do zíper casando com o direito da sua estampa, né? Direito com direito. E agora eu vou colocar o forro. Da mesma forma, direito com direito. Vamos encaixar aqui bem certinho a posição deles. E vamos costurar com um pezinho de máquina. Geralmente, vocês trocam esse calcador, pé calcador, para o pé calcador de zíper. Eu aprendi a fazer com de costura, então eu consigo fazer com de costura. Mas se você não consegue, desencaixe aqui, coloca o calcador de zíper. Quando vocês terminar de pregar o zíper, você volta o calcador de costura normal. Arrebento a linha. Para que fique uma peça com bastante segurança, a gente vai dar retrocesso no início e no final da costura.
Agora, vamos rebater a costura. Colocar avesso com avesso. Posicionar aqui bem direitinho. Vá até o ferro de passar, passe para que fique bem estruturadinho. O meu aqui eu não vou estar fazendo isso, mas é bom vocês fazerem. Ela vai ficar alinhadinha e a gente vai passar aqui uma costura rebatendo o nosso zíper. Como eu disse, retrocesso no início e no final de cada costura. Vai ficar um acabamento perfeito. Agora, vamos fazer um sanduichinho. Vamos colocar direito com direito, estampa com estampa. Virar a sua peça. Olha se tá bem posicionadozinho direitinho. Se não saiu do local, ó, quando você for virar. E vem aqui de novo, direito com direito do seu forro. E vamos passar uma costura bem aqui. Essa máquina passou. Da mesma forma que a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse lado também. Posicionar aqui a necessaire, a parte de cima com o forro. Deixar bem certinho. Passa o ferro. Principalmente se o seu forro for de tecido tricoline. É essencial você passar o ferro. No meu caso, não é tão essencial que eu tô usando o bagulho. Vou rebater a costura agora novamente. Agora, você precisa tomar muito cuidado para não fechar a sua necessaire antes de colocar o cursor. Como eu disse no início, é sempre bom ter uma tesoura para tecido e uma tesoura para cortar papel, manta e principalmente o zíper, que acaba com a sua tesoura. Então, olha, como que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui um pedacinho. Cortar um pedacinho aqui do dente. Por isso que é importante deixar uma ponta sobrando para que a gente faça esse encaixe. Primeiro a gente encaixa do lado maior, depois vem aqui o lado menor, segura e puxa. Vai até o final. Ficou certinho, viu que o zíper tá funcionando perfeitamente, vamos colocar novamente. E aqui eu vou tirar um pouquinho a mais, que ficou ruim de pegar. E vocês viram que eu cortei com a minha tesoura de cortar tecido. Mas tá tudo certo. Ó. Encaixou. Segurou, puxou. E eu errei aqui agora, vamos voltar. E ficou enrugado, não pode acontecer isso. Agora sim. Vocês viram que aconteceu isso aqui? Eu errar aquela errada aqui, eu fui colocar o tecido, ele voltou aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer isso daqui. Posicionar bem certinho aqui.
Eu vou chegar mais próximo a mim aqui pra eu ter uma segurança aqui com o meu corpo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Olha, já colocamos. Agora vamos fazer o quê? Vamos finalizar a nossa necessaire. Zíper colocado, né? O cursor bem certinho, para vocês verem a riqueza desse detalhe desse cursor. Agora a gente vai fechar a nossa necessaire. Vamos fazer aqui, jogar direito com direito da parte estrutural da bolsa, forro com forro. E temos que prestar muita atenção para que esse zíper não fique do lado do forro, que ele não fique assim. Ele precisa sempre estar o zíper para dentro do forro. Você tem que alinhar aqui direitinho, ponta com ponta, ó, e passa aqui para dentro. A gente vai passar uma costura aqui, uma costura aqui e uma na lateral. Aqui a gente vai passar uma costura deixando um espaço aqui, uma costura de um lado e do outro, e vamos deixar um espaço aqui de uns 4 dedos pra gente revirar a peça depois de pronta e fazer o acabamento final. Eu vou começar por aqui, vou alinhar aqui ponta com ponta, vamos fazer uma costura de um pé de máquina, retrocesso. Vamos começar dando um retrocesso no início. E no final da peça. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui, colocar ponta com ponta. Um pezinho de máquina, retrocesso no início. Aqui a gente tem que vir com muito cuidado para que não quebre a agulha. É muito fácil quebrar a agulha aqui nesse ponto que o zíper é grosso. E a gente faz o mesmo processo de dar um retrocesso aqui. E vamos descer até o final. Sempre cuidando para ver se a gente pegou a costura certinha de um lado e do outro. Vamos passar aqui. Também vamos fazer o mesmo processo que fizemos do outro lado. Ao chegar aqui, precisamos ter cuidado para que a gente não quebre a nossa agulha. Passo mais devagar. Sempre alinhando para ficar bem. Processo aqui. Pular aqui uns 4 dedinhos, com a minha mão um pouquinho grande. Após a gente ter fechado ela toda, vamos refilar para não ficar aquela peça porca, cheia de linha. Ah, mas ninguém tá vendo por dentro. Mas você viu. Você que fez. Você sabe que deixou a peça cheia de linha. Agora, vamos refilar o pedaço do zíper de um lado. E do outro. Tem algo que eu gosto de fazer muito, que é
queimar a pontinha do zíper aqui. O climatizador não tá deixando, né? Vamos virar aqui. Ó. Eu gosto muito de fazer esse tipo de acabamento aqui na ponta do zíper. Se acontecer algum acidente lá da sua peça, do seu zíper chegar até aqui, ele não vai soltar. Porque ele não vai conseguir passar aqui aonde você queimou. E é isso daí. Agora a gente vai fazer as caixinhas de leite que a gente deixou no final. Como que faz? Vamos abrir aqui. Colocar costura com costura, bem alinhadazinha. Pode amassar. E vamos passar aqui um pezinho de máquina de costura. Da mesma forma, retrocesso no início, retrocesso em cima da costura, retrocesso no final. Cortou tudinho. Isso a gente vai fazer nas 4 laterais e volta para dar o acabamento final. Pronto, ela tá toda costurada. E por esse buraquinho aqui que a gente deixou, eu vou virar ela pra gente dar o acabamento final. Abre o zíper todinho. Empurra aqui com esse dedo. Com o outro dedo lá dentro, você faz no estilo uma pinça. Pega ele. E muito cuidado, gente, porque esse tecido bagum, ele é muito fácil para poder rasgar. Então, tem que ter muito cuidado na hora de desvirar, para não rasgar aqui e ficar feio o seu fundo, o fundo da sua bolsa, né? Que você, quando for saindo, você vai puxando. Vai empurrando com o dedo aqui, puxando aqui, sem pressa. Já começa a sair. A parte mais difícil já vai saindo, que é as caixinhas de leite, onde fica mais firme e mais duro, já vai saindo. Aqui agora, quando você não passou ela fica assim, amarrotada. E como a gente bordou ela todinha, ela vai ficar mais difícil de passar, mas temos que passar. Senão vai ficar horrível ela assim. Da mesma forma que a gente virou lá, a gente desvira também aqui o forro, alinhando, acertando bem direitinho as costuras. Ó, pode ver que ficou bem certinho. Aqui também, ó, bem certinho o fundo, bem alinhadinho. Vamos pegar uma tesoura ou alguma coisa de ponta. Se for tesoura, certifique que ela tá fechada para não cortar a sua necessaire já pronta. A gente poder tá alinhando aqui o fundo bem direitinho, bem certinho. Aqui já saiu, arrumadinho, prontinho. Aqui desse lado, podem ver que tá pra dentro ainda, ó. Vamos fazer a mesma coisa, travar a tesoura. E com calma, a gente vai levar lá na pontinha aqui do zíper e tirando ele pra fora. Sem fazer força, porque pode ter que rasgue. Se rasgar aqui, não tem conserto, você perdeu sua bolsa. Agora vamos. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Aconteceu comigo, tá vendo? Mas eu vou esconder aqui.
ele e a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Vamos fazer o acabamento escondendo aqui. No fechamento da bolsa, a gente não vai passar um pé de máquina. Vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, ou fazer ponto invisível, a sua preferência, né? Eu vou aqui na máquina, vou dar o retrocesso, vou ir segurando aqui bem direitinho para não ficar torto. Olha, e a costura ficou bem na beiradinha. Não sei se dá pra vocês verem que eu tô fazendo com a branca. Mas, ó, bem na beiradinha. Agora, a gente vai passar tudo pra dentro. Acertar novamente os cantinhos. E antes de finalizar a peça, a gente... Pronto, agora, ó, já tá finalizadinha. Mas antes da gente fechar e terminar ela, a gente vai levar o ferro para tirar esse amassado. E voltamos aqui novamente com ela já pronta. Vamos. Prontinho. Vamos fechar o zíper. E essa é a nossa peça de hoje. Na necessaire tradicional 22 por 16, depois dela pronta, ela fica com 22 por 15. Desculpa pelo engano, 22 por 15. E na próxima, eu vou trazer pra vocês a opção desse laço. A gente deixar um lacinho aqui. Falei pra vocês que eu colocaria esse laço, mas como eu bordei, achei que não ia ficar uma identidade muito bonitinha. E essa aqui, as nossas peças de hoje. Essa foi a peça que eu fiz, peça piloto. E essa foi a nossa peça da aulinha de hoje. E para você que gostou, se inscreve aí, curta, compartilha e ativa o sininho, para que você não fique de fora das nossas novidades. Toda semana teremos uma linda novidade para você. Venha conferir com a gente.